Imagine uma mulher cujo nome ecoava por toda a Europa, fazendo reis tremerem e filósofos se maravilharem. Catarina, a Grande, imperatriz, mãe da pátria, filósofa no trono. Estamos acostumados a vê-la em retratos oficiais, majestosa em manto de arminho, com um olhar sábio e poderoso. Mas e se eu disser que essa fachada imponente escondia uma vida repleta de uma tempestade de paixões, de inúmeras humilhações, intrigas e segredos escandalosos que fariam os roteiros mais ousados de Hollywood parecerem contos infantis? Hoje, não vamos apenas resumir sua biografia, vamos invadir o diário pessoal de Catarina, espiar pela fechadura de seu quarto e revelar seu maior segredo. Como uma mulher privada de sua pátria, fé, nome e felicidade conjugal, se tornou a governante mais poderosa de seu tempo. Será verdade que seu caminho para o poder absoluto começou com uma humilhação profunda em sua primeira noite de casamento? Como exatamente funcionava seu famoso sistema de favoritos? Era um capricho ou uma ferramenta política genial? Que artefatos chocantes realmente eram guardados em sua câmara secreta de prazeres? E quem passava por uma rigorosa seleção antes de ter acesso ao corpo da soberana? Finalmente conduziremos nossa própria investigação e, de uma vez por todas, enterraremos a mais repugnante e persistente calúnia da história da Rússia: o mito de sua morte. Preparem-se. Esta não é uma aula de história. É um thriller psicológico emocionante sobre poder, solidão e uma mulher que decidiu que, se o mundo não lhe oferecia regras para uma vida feliz, ela mesma as escreveria, para si e para todo o vasto império. Ouça até o final, e você nunca mais olhará para os retratos de Catarina, a segunda, com os mesmos olhos. Capítulo 1. O batismo da humilhação. O casamento que forjou a imperatriz. Para compreender o fenômeno de Catarina, a Grande, precisamos voltar ao início. A frágil princesa alemã de 15 anos, Sofia Augusta Frederica de Anhalt-Zerbst. Ela foi arrancada de sua humilde corte alemã e jogada, como um gatinho, na fervilhante panela de intrigas da corte imperial russa. Foi forçada a mudar sua fé e seu nome. Doravante, seria Catarina Alexeyevna. Este foi o primeiro passo para a perda de si mesma. O segundo foi seu casamento com o herdeiro do trono, Pedro o III. Essa união não foi apenas infeliz. Foi seu inferno pessoal e, ao mesmo tempo, sua principal universidade. O ápice desse pesadelo foi sua primeira noite de núpcias, em 1745. Imagine a cena. Uma jovem assustada, após um dia exaustivo de pomposas cerimônias de casamento, espera horas em um quarto frio e luxuoso por seu marido. E então, finalmente, a porta se abre e na entrada aparece ele, o herdeiro do grande império, bêbado morto. Mas em vez de cumprir seu dever conjugal, ele, com o entusiasmo de uma criança, tira de debaixo da cama uma grande caixa com soldadinhos de estanho, bonecas e fortalezas. Gaguejando, ele convida sua atônita esposa a jogar imediatamente uma guerra com ele. Assim, sob seus murmúrios bêbados e os sons dos exércitos de brinquedo em movimento, passou sua primeira noite como esposa do herdeiro do trono. Uma noite em que ela permaneceu intocada e profundamente ofendida. Isso foi apenas o começo. Os anos seguintes se transformaram em uma sucessão de humilhações públicas e privadas. Pedro, infantil e cruel, não escondia seu desprezo. Ele arranjou uma amante considerada feia, Elizaveta Vorontsova, e, sem cerimônias, aparecia com ela em todos os lugares, chamando grosseiramente Catarina de reserva diante de toda a corte. Enquanto ele passava os dias tocando violino, organizando execuções divertidas para ratos e treinando servos no estilo prussiano, Catarina encontrou seu único refúgio, a biblioteca. Ela lia vorazmente Tácito, Plutarco e os principais iluministas franceses.
Voltaire, Diderot, Montesquieu. Não era apenas um passatempo para aliviar o tédio. Era sua preparação para a vingança. Ela estudava os mecanismos do poder, a história dos grandes governantes, a arte de governar um Estado. Cada dia de humilhação aguçava sua mente e temperava sua vontade. Ela fez um juramento a si mesma. Nunca mais nenhum homem a faria se sentir impotente. Quando, em 1762, após a morte de Isabel Petrovna, Pedro, o terceiro, ascendeu ao trono, chegou a hora de Catarina. Seus primeiros atos, a assinatura de uma paz humilhante com a Prússia, que a Rússia quase havia derrotado, a introdução de ordens prussianas no exército e os insultos à Igreja Ortodoxa, causaram um profundo murmúrio entre a elite, e para ela mesma surgiu uma ameaça real. O marido falava abertamente sobre sua intenção de confiná-la em um mosteiro e se casar com Vorontsova. Não havia tempo a perder. Apoiada em oficiais da guarda, apaixonados por sua inteligente e bela imperatriz, e principalmente nos 5 irmãos Orlov, ela partiu para a ação. Na noite de 28 de junho, vestindo um uniforme masculino do regimento Ismailovo, ela liderou o golpe. Essa encenação foi profundamente simbólica. Ela assumia o papel masculino, o direito de decidir, lutar e governar. A guarda a adorava. Algumas horas depois, derrotado e desorientado, Pedro assinou o ato de abdicação. Alguns dias depois, ele morreu em circunstâncias misteriosas no palácio de Ropcha, para onde havia sido enviado sob a guarda dos homens de Orlov. O papel de Catarina em sua morte ainda é objeto de debate. Mas uma coisa é certa: o caminho para o trono estava livre. Capítulo 2. Os favoritos, a legião de sua guarda pessoal e o instrumento do poder. Ao obter o poder absoluto, Catarina criou algo que o mundo ainda não havia visto. Ela transformou sua vida íntima em uma instituição estatal bem organizada. O favoritismo em sua corte não era apenas uma série de amantes que satisfaziam a fome de uma mulher privada de amor por anos. Era um sistema hierárquico complexo, sua reserva pessoal de pessoal e sua ferramenta política mais confiável. À frente desse sistema estavam 2 gigantes, 2 Grigórios, que definiram sua era: Orlov e Potemkin. Grigori Orlov era a personificação da força bruta e instintiva que a elevou ao trono. Um belo e impetuoso homem, herói da Guerra dos 7 Anos. Ele foi sua paixão e seu apoio nos dias mais arriscados. Seu romance cheio de adrenalina foi a recompensa por anos de solidão. Ao se tornar imperatriz, ela o cobriu de honras, tornando-o um dos homens mais influentes do império. Seu filho, Alexei Bobrinsky, foi a prova viva de sua união. Mas Orlov era um instrumento excelente para a conquista do poder, mas não para sua manutenção. Ele era muito simples, muito arrogante e, infelizmente, muito suscetível aos encantos femininos. Suas infinitas aventuras com as damas de companhia eram uma humilhação pública para a imperatriz. Quando a primeira paixão se esgotou, Catarina percebeu que precisava não apenas de um amante soldado, mas de um colega intelectualmente igual. Sua separação foi dolorosa. Mas a sábia Catarina não o transformou em inimigo, mantendo sua lealdade até o fim de seus dias. E então, ele entrou em cena. Grigori Potemkin. Esse homem não era apenas mais um favorito. Ele foi o maior amor e o homem mais importante de sua vida. Cíclope, mas incrivelmente carismático, com uma mente brilhante e uma energia titânica, ele foi o único que estava à sua altura. Seu relacionamento não era apenas um romance, mas uma disputa intelectual, uma união de 2 mentes iguais que governavam o império. Em sua famosa correspondência, ela o chamava de meu querido e amado fazão dourado, e ele a chamava de minha mãe, a soberana. Em 1774, eles se casaram em segredo na igreja de São Sansão, o Hospitaleiro. Sua filha em comum, Elisaveta Tenkina, fortaleceu ainda mais seus destinos.
Mas o mais surpreendente começou quando sua paixão amorosa esfriou. Sua união passou para um nível ainda mais alto. Potemkin se tornou seu co-governante indispensável, governador do Sul, que anexou a Crimeia, criou a frota do Mar Negro e construiu novas cidades. Além disso, foi ele, seu marido secreto, quem muitas vezes selecionava e testava novos favoritos jovens para ela, protegendo sua soberana de aventureiros e doenças, e cuidando de sua paz de espírito. Foi uma união sem precedentes, sem paralelo na história mundial. Capítulo 3. O Tesouro do Amor. O preço do respeito imperial. A generosidade de Catarina com seus amantes se tornou proverbial. Mas não era uma prodigalidade cega de uma mulher apaixonada. Era um cálculo político frio e preciso. Ao cobrir um oficial ontem desconhecido com riquezas incalculáveis, ela demonstrava a toda a velha aristocracia que a única fonte de poder e prosperidade na Rússia era sua vontade pessoal. O número calculado pelos historiadores é impressionante: 92 milhões, 82 mil rublos. Para entender a escala, precisamos saber que o orçamento anual de todo o Império Russo naqueles anos oscilava em torno de 70 a 80 milhões. Ou seja, durante seu reinado, ela gastou com homens uma quantia com a qual poderia manter todo o exército russo por vários anos. O que incluía o kit de um favorito. Imediatamente após sua nomeação, ele recebia a patente de tenente-general, apartamentos luxuosos no palácio, conectados aos aposentos da imperatriz, uma equipe pessoal de empregados e guarda. Então, uma chuva de ouro caía sobre ele. Um presente único de 100 a 200 mil rublos, uma pensão mensal de 10 a 15 mil e ordens inestimáveis cobertas de diamantes enormes. Mas o principal capital eram os palácios, terras e pessoas. O palácio de mármore para Orlov, o palácio Tauride para Potemkin, vastas propriedades e dezenas de milhares de almas servis. Tudo isso criou uma nova elite que devia sua ascensão exclusivamente a ela. Capítulo 4. O Santuário Interior. Como funcionava a impecável esteira do amor. Ao redor dos aposentos privados de Catarina sempre pairava uma névoa de rumores escandalosos. E os boatos sobre sua câmara secreta, mobiliada com móveis com entalhes fálicos, e sobre a coleção de estatuetas eróticas e caixas de rapé, não eram totalmente inventados. Era sua rebelião pessoal contra a hipocrisia e a falsidade do século XVIII. A mulher que se elevou ao trono sozinha acreditava ter o direito de estabelecer seus próprios códigos morais. Mas, por trás dessa vitrine extravagante, havia um sistema de seleção de candidatos frio, quase burocrático. Antes de entrar nos sagrados aposentos da imperatriz, o pretendente tinha que passar por 3 estágios obrigatórios, semelhantes a um rigoroso teste de elenco. Primeiro estágio: comissão médica. O médico da imperatriz, o escocês John Rogerson, realizava um exame minucioso do candidato. A saúde e a segurança da chefe de Estado eram acima de tudo. Qualquer suspeita de doença colocava um fim na candidatura. Segundo estágio: teste de aptidão profissional. Essa missão super delicada era confiada à amiga mais próxima da imperatriz, a dama de companhia, Condessa Anna Protasova. Na corte, ela tinha o apelido não oficial de Proverit, ou seja, testadora. Ela passava alguns dias e noites com o candidato, avaliando não apenas seu temperamento e força masculina, mas também, tão importante quanto, sua inteligência, maneiras e capacidade de manter uma conversa elegante. Ela preparava um relatório oral detalhado para a soberana. Terceiro estágio: audiência final. Somente após a aprovação nos 2 primeiros estágios, o candidato comparecia diante dos brilhantes olhos da própria Catarina. Ela o avaliava pessoalmente e, se ele lhe causava uma impressão favorável, naquela mesma noite, recebia o acesso desejado a seu quarto. Esse sistema bem organizado protegia a imperatriz de pessoas aleatórias
e permitia que ela mantivesse o controle total até mesmo da esfera mais íntima de sua vida. Capítulo 5. A mentira como arma. A verdadeira história da morte da imperatriz. Nenhuma calúnia se agarrou à imagem de Catarina com tanta força quanto o monstruoso e absurdo mito de sua morte durante um ato sexual com um cavalo. É uma mentira repugnante, um exemplo clássico de propaganda negra do século XVIII, lançada por seus inimigos políticos, panfletistas franceses após a Revolução e confederados poloneses, cujo estado ela havia dividido. O objetivo era simples: desumanizar a imagem da grande governante, apresentá-la como um monstro pervertido e, assim, desacreditar todas as suas conquistas políticas. A realidade, porém, foi mundana, cotidiana e, por isso, ainda mais trágica. Na manhã de 6 de novembro, no estilo antigo, de 1796, Catarina, de 60 anos, que sofria de obesidade e hipertensão, acordou como de costume, tomou seu café forte favorito e foi ao banheiro. Foi lá que ela sofreu um derrame maciço, hemorragia cerebral. Quando os servos alarmados arrombaram a porta, ela já estava inconsciente no frio chão de ladrilho. Segue-se uma cena humilhante e triste. A corpulenta imperatriz era tão pesada que vários robustos criados não conseguiram levantá-la e colocá-la em sua cama alta. Em pânico, eles trouxeram um colchão de sua cama de campanha e o colocaram diretamente no chão do quarto. Assim, a maior imperatriz da Rússia, governante de metade do mundo, passou suas últimas horas em um colchão, no chão, cercada por médicos impotentes, que apenas constataram sua agonia. Na noite seguinte, sem recuperar a consciência, ela morreu. A mentira sobre o cavalo foi apenas o último, o mais vil, cuspe de seus inimigos nas costas da vencedora já morta. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais histórias fascinantes.